que é maturidade? Quando que nós podemos entender que estamos maduros ou não? Eu não sei você, mas eu tive certa dificuldade para entender o conceito, porque quando eu era adolescente, algumas pessoas falavam assim, nossa, você é muito maduro para a sua idade. E, obviamente, eu sei que essas pessoas estavam redondamente enganadas. Não porque não houvesse acerto de atitudes, vez ou outra, mas porque, primeiro, eu aprendi a esconder muito bem quando eu errava, e segundo, porque o meu coração ele alternava de verde, ou seja, completamente imaturo, para podre, né, que seria mais ou menos a nossa metáfora da fruta aí. Nós temos visto Paulo falando sobre deixar tudo para trás, sobre ser feliz apesar das circunstâncias, se contentar com aquilo que recebeu de Deus e etc. E no devocional passado, no verso 12, nós vimos que Paulo diz que não alcançou a perfeição, mas está no caminho e com certeza não foi um exagero da parte dele. E eu creio dessa forma, não só para ele, mas também para mim e para todos aqueles que creem em Cristo de forma genuína. O problema é que quando nós chegamos no versículo 15, ele vai dizer o exato oposto. Ele vai dizer o seguinte, Filipenses 3,15: Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Presta atenção, por favor. A palavra usada para perfeito é a mesma para maduro. Tanto que você vai ver em algumas versões no versículo 15, nós que somos perfeitos, ou então nós que somos maduros. Paulo disse que no verso 12, que não alcançou a perfeição, mas no 15 ele fala que é perfeito junto com os irmãos. Então, qual que é a de Paulo, né? Nós precisamos voltar um pouquinho no texto, a partir do verso 4, quando ele começa a dar suas qualificações do ponto de vista religioso e do ponto de vista da lei. Ele está dizendo que, do ponto de vista do fariseu, do judeu, ele era irrepreensível, um homem perfeito, digamos assim. Alguém que era estimado pelas pessoas como alguém muito maduro. E, de fato, cumprir regras é fácil, mas cumprir regras sem que o coração esteja repletamente, ou completamente cheio do amor por quem deu as regras, que é Deus no caso, é algo completamente sem sentido e sem valor. Então ele considera toda aquela perfeição religiosa como nada, porque aquelas regras não o aproximavam de Deus. Ele conheceu Cristo, e o conhecimento de Cristo mostrou que nada daquilo valia, mas ele, em Cristo, encontra o caminho da perfeição, o caminho da eternidade, inclusive, que vai levar ele à perfeição. A salvação só existe em Cristo. As regras, as leis, elas são para mostrar o quanto somos pecadores e dependentes de Deus. Então, Paulo conhece a Cristo e, a partir daí, ele começa a desejar Cristo, desejar conhecer mais, deseja crescer mais na graça, crescer mais no conhecimento e servir mais a Deus e, obviamente, consequentemente, obedecê-lo também, porque a lei em si é morta, mas a lei com amor, ela tem sim valor. Então, por buscar esse conhecimento, Paulo está então no caminho da perfeição, ainda que ele não fosse perfeito até o momento, mas ele vai alcançar a perfeição, especialmente quando ele chegar no céu, porque lá é o lugar dos perfeitos. Ninguém vai ser perfeito aqui em vida, mas nós podemos ter a esperança da perfeição em Cristo Jesus. Então, veja que a perfeição ela tem muito mais a ver com a disposição do coração do que com uma série de ações em direção à religião, à regra, à lei, enfim. O que acontece que mais do que a falta do erro ou do pecado, como a palavra perfeição pode parecer, ela tem a ver com o reconhecimento de incapacidade. Jesus nos explicou isso lá em Marcos 10, 15. Ele vai dizer o seguinte: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então existe alguma característica na criança que nos aponta
para a perfeição, ou que nos aponta para o estágio perfeito para alcançar o reino dos céus. Então, das muitas características que nós poderíamos associar, e o texto não diz exatamente o que a criança tem, tem uma característica que a gente precisa reconhecer porque ela é dita também em outros textos. A criança, ela é sempre dependente. Existe um limite para a criança e a própria criança entende que ela tem limites, tem uma hora que ela tem que pedir. Tem uma hora que ela tem que se curvar à sua incapacidade e dizer para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para quem cuida, seja lá quem for, ela tem que dizer: você pode me dar, você pode me fornecer, você pode fazer isso por mim? Eu não tenho altura, eu não tenho idade, eu não tenho maturidade, eu não tenho destreza com as mãos, seja lá o que for. Ainda que a criança não diga exatamente isso, mas ela pede, ela mostra que ela é dependente, ela mostra que sozinha ela não consegue alcançar. As crianças não são autossuficientes. Então, sempre lhe falta algo para que ela possa alcançar os seus objetivos. E para o homem, da mesma forma. Falta ao homem o principal, ele não tem capacidade para alcançar a Deus, mas Deus veio alcançá-lo. Mas alguns homens ainda se mantêm rebeldes, né? E aí existe imaturidade. E muitos se rebelam por meio da perfeição legalista, a perfeição que tenta encontrar na lei a sua afirmação de salvação, ou a sua afirmação de que é justo e bom diante de Deus. Né? Os fariseus, eles eram assim, tem até aquela oração do fariseu e do publicano, onde o fariseu bate no peito e agradece. Ele fala assim: ah, Deus, obrigado porque eu não sou como esse homem aí que está atrás de mim. Esse homem que está orando, ele é pecador, eu não sou. Eu sou bom, eu sou perfeito. Obrigado por isso. Já o publicano, ele sabe da sua condição e ele reconhece: Deus, ser propício a mim, pecador. Ele não tinha nem coragem de olhar para o céu. Ele não tinha coragem de olhar Deus de frente, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele reconhece o seu pecado. Então, Jesus diz que o publicano, que sabe que é pecador, ele desce para casa justificado. Ou seja, Deus o torna justo. Deus o torna, num certo sentido, perfeito. Já o fariseu, que achava que era perfeito, ele volta sem nada, porque ele faz uma oração de si para si. Ele não faz uma oração para Deus. Ele não reconhece que é dependente. Então, a maturidade, ou a verdadeira maturidade, é reconhecer que você é dependente e você é carente de Deus. Jogar tudo fora, como Paulo fez. Né? Toda aquela qualificação religiosa que ele tinha, ele joga fora porque ele conheceu Cristo. E a partir de então ele quer tão somente aquilo que Cristo pode oferecer. Tá? Se alguém pensa algo diferente disso, né, Paulo termina o versículo assim: Deus vai esclarecer. Porque não existe lugar da soberba, não existe lugar da lei dentro da graça. A lei, ela mostra o pecado, mas ela não salva. Então, o Espírito Santo tem prazer em revelar isso para todos aqueles que são os filhos de Deus. Então, em algum momento, essa verdade ela vai ser descoberta. E você não precisa se apoiar em nada além de Cristo. Aí eu queria te incentivar a não cair em dois erros possíveis e até, num certo sentido, comuns aqui, por causa dessa ideia de humildade. Tá? A primeira o primeiro erro, na verdade, é achar que já alcançou maturidade suficiente. Por isso, não precisa conhecer mais nada, não precisa nem mesmo obedecer, ou também não precisa ser exortado, né? Não pode receber correção nenhuma, porque já é perfeito. Isso é um erro grosseiro. O outro erro, ele é o exato oposto disso, né? Achar que você não sabe de nada e por isso é um inútil. É o que a gente chama de falsa humildade. A falsa humildade, ela nunca está pronta. A pessoa nunca pode oferecer algo porque ela nunca está pronta. Isso é um erro também, porque é desmerecer a obra de Cristo, porque Cristo na cruz, ele torna apto, ou ele torna pronto todo homem que o aceita. Então eu quero te convidar a ser corajoso em realizar algo para Deus, em servi-lo, em evangelizar, em estar aberto às pessoas, porque Deus fez isso. É Ele quem faz a obra. Ele te capacita e Ele só te pede para anunciar, Ele não te pede para
converter ninguém, nem para ser perfeito. Pelo contrário, foi Ele quem forneceu isso. Então, não seja arrogante, mas também não seja falso humilde. Seja maduro, seja equilibrado na humildade, né? Seja equilibrado em exercer a sua humildade, melhor dizendo. Porque a pessoa humilde, ela reconhece as suas limitações. Ela sabe até onde ela pode andar. E ela, então, até esse limite, ela age com vigor, ela age com força, sabendo que todas as coisas, as que ela alcança e as que ela não alcança, é Deus quem provê. Tá? Cristo deu todas as coisas necessárias aos seus filhos para que possam servi-lo, obedecê-lo. Então eu quero te desafiar a fazer isso com amor. Tá bom? Que Deus te abençoe e um grande abraço.